Daí, pessoal, mais uma resolução. Para o censo escolar realizado pelo INEP, cada escola é identificada por sua localização como urbana, rural e diferenciada. Entre as de localização diferenciada são identificados os tipos de escolas que estão representados no gráfico a seguir. E aí tem um gráfico com unidade de uso sustentável, 1.122 escolas, em terra indígena são 3.115 escolas, área remanescente de quilombos, 2.369, área de assentamentos, 4.400, em unidades prisionais, 514 escolas, unidade de internação socioeducativa, 266 escolas. Bom, e aí então ele afirma, né, nas alternativas, situações percentuais a respeito desses modelos, aí, desses tipos de escolas nesta região diferenciada. Bom, eu vou analisar então uma por uma, né? Preparei aí uma lâmina para cada alternativa e aí eu vou começar justamente com a letra A. Diz assim: sobre o número de escolas de educação básica representadas no gráfico acima, é correto afirmar que, letra A, o número de escolas em terra indígenas supera o número de escolas em áreas remanescentes de quilombos em mais de 50%. Bom, então vou fazer bem didático aqui, colocando já a quantidade de escolas em terras indígenas. Então vou colocar assim, ó. Aqui em terras indígenas, olhando no gráfico, eu tenho aqui, ó, 3.115 escolas. 3.115. E aí ele faz uma comparação com as escolas de áreas remanescentes de quilombos. Áreas remanescentes de quilombos está aqui, ó. Então vou botar assim, quilombos. Eu tenho 2.369. Ele diz então que o número de escolas das áreas indígenas supera, ou seja, tem a mais que as áreas remanescentes de quilombos em 50%. Então a minha primeira tarefa aqui é justamente calcular essa diferença de forma absoluta. Então 15 menos 9 dá 6, aqui cedeu. 10 menos 6, 4, aqui também cedeu. Eu tenho 10 menos 3, 7. Que falhou. 10 menos 3, 7. E aqui cedeu 2 menos 2, 0. Então eu tenho 746. Essa é a diferença. E está dizendo então que essa diferença é mais de 50%. Claro, em relação a quem? Em relação a quilombos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar... que já dá para ver, né, que 746 é menos que 50%. Por quê? Porque 50% de 2.369, 50% é a metade, dividido por 2. Aí 2 por 2, 1, vezes 2, 2, 0, baixa o 3. 3 por 2, 1 de novo, vezes 2, 2, sobra 1. 16 por 2, 8. 8 vezes 2, 16, 0. Baixa o 9. 9 por 2, 4. 4 vezes 2, 8, sobra 1. Aí invento o 0, virgulo, e aqui dá 5. Então eu tenho aí 1184,5. Então realmente 746, olha só, 746 é menos do que 1184,5. Então o número de escolas em terras indígenas não supera aqui, ó, não supera o número de escolas de quilombos em 50%, ok? Vamos para a alternativa B. Alternativa B diz o seguinte: que o número total de escolas situadas em localização diferenciada no Brasil em 2016 não ultrapassa 11 mil. Bom, então o que eu tenho que fazer? Somar todas aí, né? Verificar se ultrapassa ou não 11 mil. Então é simplesmente um cálculo de uma soma. Então, aqui nas regiões
ou nas áreas diferenciadas, ou diferenciada. Então vou somar, ó. Tenho 1122, que se refere à área de uso sustentável, terra indígena 3.115, quilombos 2.369, área de assentamentos 4.400, unidade prisional 514 e unidade de internação socioeducativa 266. E aí eu vou somar. 7 com 9, 16, 20, 26. Vão duas unidades, 2, 4, 5, 11, 12, 12 com 6, 18. 3, 6, 10, 15, 17. Vai o 1, 2, 5, 7, 11. E aí então eu tenho 11.786 no total. E ele está dizendo que não supera, olha só, não ultrapassa 11.000. Portanto, estou vendo que ultrapassa em 786. Portanto, essa também é falsa, né? A letra B também é falsa. Vamos ver a letra C. Letra C diz que o percentual de escolas em áreas remanescentes de quilombos está entre 15% e 25% do total de escolas em localização diferenciada. Bom, o total de escolas em localização diferenciada, deixa eu colocar aqui, ó. Diferenciada. O total nós já calculamos isso na alternativa B, que eu vou te mostrar aqui de novo. Ó, diferenciada deu 11.786. Então vou aproveitar esse valor e vou levar lá para outra lâmina. 11.786. E aí ele vai comparar com áreas remanescentes de quilombos. Quilombos, eu tenho 2.369. Aí eu posso fazer aqui, né, uma estimativa, né, verificar se esse 2.369, ver se ele realmente fica entre 15% e 20% de 11.786. Mas, para um apelo didático, eu vou calcular isso. Então, vou pegar aqui, ó, 11.786 e vou calcular 15% e 25%. Então, 11.786. Então, vou calcular aqui 15% e vou calcular aqui o limite superior, 25%. Bom, como que eu posso calcular 15% de 11.786? Pensa assim, né, que 15% é o mesmo que 10% mais 5%. Por 10% de 11.786 é fácil. É só deslocar a vírgula e eu tenho 1.178,6. Então, 10% corresponde a 1.178,6. E aí mais 5%, para dar os 15%, né? Mais 5%. O que é 5%? 5% é metade de 10%. Então, é metade de 1.178,6. Então, posso fazer um cálculo rápido aqui, ó. 1.178,6. E aí metade, né? Dividido por 2. Aí eu tenho
1 não dá 11, 11 por 2 dá 5, 5 vezes 2, 10, me sobra 1, baixa o 7, 17 por 2 dá 8, vezes 2, 16, sobra 1, 8, 18 por 2, 9, 9 vezes 18, zerou, aí isso vai dar lá, vai baixar o 6 com a vírgula, né? E aí eu tenho aqui a vírgula, portanto, e aqui eu tenho 3. Então, 589,3. E aí eu tenho que 15% se refere aqui a 9, 8, 17, vai 1, 8 e 8, 16, vai o 1, 7 e aqui 1. Então eu tenho 1.767, é o limite inferior, vamos dizer assim, né? Corresponde aqui, ó, ao 15%. E aí por enquanto está satisfeito, né? Porque a área de quilombos é 2.369, que é superior a 1.700. Então por enquanto está satisfeito. Aí eu vou para o limite superior para verificar se esse 2.369 não extrapola os 25%. Dá para perceber, né, que não vai extrapolar. Porque se fosse 10 mil aqui, ó, 10 mil, 25% corresponderia a 2.500. Em 1.767 está abaixo disso. Então, em 11.786, 25% seria mais do que 2.500. Então, continua, né, esse valor continua dentro da faixa. Então, eu já sei que a letra C é a verdadeira por estimativa. Mas se eu quisesse fazer o cálculo, bom, aí eu calculo 25% de 11.786, que eu posso obter de que forma? 11.786 eu divido por 4, né? Lembra que 25% é o mesmo que 1/4. E aí 11 por 4 dá 2 vezes. 2 vezes 4, 8, me sobra 3. 37 por 4 dá isso 9. 9 vezes 4, 36, me sobra 1. 18 por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16, me sobra 2. Baixa o 6. 26 por 4 dá 8, dá 7, dá 6. 6 vezes 4, 24, me sobra 2. Aí eu invento o zero aqui, ó. Vírgula, 20 por 4 dá 5. Então isso aqui corresponde, 25% corresponde a 2.946,5. E aí eu consigo perceber que 2.369 está entre 1.767,9 e 2.946,5. Ok? Então nós ficamos aqui entre esses dois valores. E aí confirma realmente que letra C é a correta. E aí nós vamos agora para a alternativa D. Já sabemos que a C é a resposta, mas eu vou analisar todas para ter um efeito didático. Letra D diz que apenas 4% do total de escolas estão localizadas em unidades de internação socioeducativa. Aqui, total de escolas, né? Vamos pensar dessa tal região diferenciada, tá? Total de escolas da região diferenciada. E o total da região diferenciada, vou olhar aqui de novo, né? A gente utilizou na letra C também, 11.786, está aqui, ó. 11.786. Estou aqui. 11.786. Aí diz que as unidades de internação socioeducativa, então vou botar aqui, ó, internação socioeducativa, nós temos aí 266. É isso, né? Unidades de internação socioeducativa. Então, vamos pensar.
266. Diz que esse valor 266, que são as escolas localizadas nas unidades de internação socioeducativa, esse valor 266 representa 4% do total de escolas da região diferenciada. Então eu vou calcular aí, em 11.786, eu vou calcular 4%. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu vou calcular 1%. E 1% de 11.786 é o quê? É deslocar a vírgula duas vezes, né? Se eu ponho a vírgula aqui, eu tenho 10%, né? Do total. Mais um deslocamento aqui, 117,86, eu tenho duas casas deslocadas, eu tenho 1%. Então aqui eu tenho 117,86. Isso é 1%. Como eu quero 4%, eu tenho que multiplicar isso por 4. E aí já consigo perceber, né, que vai ultrapassar. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 8, 32. Vão 3. 4 vezes 7, 28. 28 e 3, 31. Vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. 4 vezes 1, 4. Aí duas casas decimais. Duas casas decimais. 471 com 44. Aliás, com 24. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 8, 32. E 2, 34. Aqui é 4. Ok? Então, eu tenho aí que unidades, ou ainda as escolas em unidades socioeducativas, não atinge 4%, porque 4% se refere a 471,24. Ok? Então essa D é falsa. E aí nós vamos analisar também a alternativa E, que diz que a quantidade de escolas em unidades prisionais representa a 10ª parte da quantidade de escolas em áreas de assentamento. Então vou começar aqui colocando os assentamentos aqui, ó. Áreas de assentamentos. Áreas de assentamentos. O número de escolas é dado por 4.400. E unidades prisionais eu tenho unidades prisionais aqui, ó, 514. Então, assentamentos 4.400, unidades prisionais 514. Aí diz que a quantidade de escolas em unidades prisionais, ou seja, 514, corresponde à 10ª parte da quantidade de escolas em áreas de assentamento. Isso não, né? Porque 10ª parte, o que é 10ª parte? Dividir por 10. Então, 4.400. Se eu divido por 10, o que eu obtenho? Eu obtenho 440. Isso aqui é a 10ª parte. 10ª parte. Então, 514 não se refere à 10ª parte. 514 é mais do que a 10ª parte. Portanto, a letra E também é falsa. E aí nós realmente confirmamos que a única que é verdadeira é a letra C. Ok? Então tá aí a resolução. Espero que esse vídeo esteja contribuindo com os teus estudos. Fica meu forte abraço e